Muito se fala sobre o poliéster ser um grande vilão, um grande malvadão, mas ninguém fala sobre a revolução que ele trouxe no universo dos esportes. E eu vou usar a história dos uniformes usados na Copa do Mundo para contar esse caso aqui para vocês. Se a gente pega ali na década de 30, 40, os uniformes eram feitos de algodão. E por mais que o algodão na vida casual seja uma fibra excelente de ser usada, para a prática esportiva ele não é um aliado tão forte. O que acontece? O algodão, ele não seca rápido. Ele é uma esponja. Então imagina, você tá lá jogando futebol, correndo e tal, você vai suando. O suor, ele meio que ficava no algodão, ele não secava. E por isso, o peso da blusa aumentava quase que 50%. Vocês imaginam, gente, ficar correndo com o negócio lá pesando a mais do que você já tem ali pra correr. É bastante coisa. E aí, por isso, né, existia esse problema de performance. E aí, se a gente vai pra 1958, a gente consegue ver o surgimento ali, a versão azul da blusa do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas essa blusa azul foi uma grande gambiarra. Porque o Brasil ia jogar com um time, que eu confesso que eu não lembro de qual país é, mas esse país também usava a cor amarela, que até então era a cor, né, usada pelo time brasileiro. Mas como ia ter aquela confusão em campo, eles falaram, não, vamos pintar aqui de azul, e pintou e foi jogar. O problema é que o algodão, apesar dele pigmentar, o poder de absorção desse pigmento é muito baixo, mas ele desbota muito rápido. Se vocês repararem, nessa época aí dos uniformes feitos de algodão, as cores não eram tão frequentes assim. E vale falar que em 1959 surgiu o elastano, ou seja, as blusas ficaram com mais elasticidade e mais resistência à perfuração. E o custo para coloração foi ficando um pouco mais baixo, porque fibras sintéticas absorvem mais pigmento. Em 1970, a gente vê uma blusa que ainda era feita de algodão, mas a malha já era um pouquinho mais fina, ou seja, ela era mais leve e a performance ficava melhor com ela. Se vocês lembrarem, na década ali de 70, 80, aconteceu aquele rolê todo do petróleo, e o poliéster é feito de petróleo. E foi aí que começou a surgir essa fibra têxtil. Eu acho válido só mencionar aqui que em 1978, a gente já vê os patrocinadores aparecendo mais nos uniformes. Por exemplo, nesse uniforme que tá aqui na tela, a gente vê as listras da Adidas, né? Então, a coisa começou ali a ganhar um cunho mais comercial. E a primeira Copa que os jogadores estavam usando um uniforme 100% de poliéster foi em 1986. Nesse caso, a sensação era que a camisa era muito mais leve, mas o suor ainda ficava retido porque o poliéster não permite a troca de calor entre o corpo e o ambiente. E aí, na década de 90, surgiu a tecnologia dry fit e resolveram esse problema. Acho válido a gente mencionar que aqui a gente tá falando do início do poliéster. Essas características dele lá no início são muito diferentes do poliéster que a gente tem hoje. E aí, na década de 94, já foi um sucesso absoluto, porque a blusa era 100% poliéster, a secagem ali da água estava muito rápida e a leveza muito maior para jogar ali no campo. Em 2002 foi usada uma tecnologia nova de dupla camada na blusa ali da seleção. Como é que funciona essa dupla camada? A parte interna da camisa absorve o suor e depois ela meio que transporta o suor para a parte externa fazer a secagem. Então assim, foi uma grande revolução e é uma performance que aumentou mais uma vez. Mas se a gente pega isso que existia em 2002 e o que a gente tem agora em 2026, foi um salto absurdo. Eduardo Arrabassa é um engenheiro têxtil e ele trouxe a informação de que, se comparado, né, com essa evolução do poliéster, hoje em dia o poliéster tem 13% mais leveza e a passagem de ar é 7% mais efetiva. E além do dry fit, também foram surgindo outras tecnologias ali para colocar no tecido. Já que a gente está falando da história ali, né, do uniforme de futebol, é muito importante a gente observar como que o futebol também foi se associando muito com a cultura urbana. Hoje em dia, a gente vê as campanhas da Nike, da Adidas, a Puma, New Balance, com uma pegada extremamente urbana, porque o esporte tá no hype, assim. E a gente vê não só nessa relação com o futebol, mas com vários outros esportes. O tênis, o basquete, gente, eu acho que o basquete é o mais associado com a cultura de rua. Por isso, quando a gente fala de estilos urbanos, são também estilos muito esportivos hoje em dia. Eu dei uma devaneada aqui, mas o foco do vídeo é o poliéster. Eu gosto de trazer esse dado porque para práticas esportivas, nada supera o poliéster e a poliamida. É claro, gente, que se a gente pega ali o inicinho do poliéster na década de 80, 90, ele também tinha um porém, que era o odor. O bichinho fedia tanto, assim, até hoje, né? Tem alguns poliésteres que fedem muito. E eu acho que esse é um grande ponto negativo dessa fibra também. Mas o fato é que ela continua sendo a mais indicada tanto para moda fitness quanto para moda praia, porque são ocasiões que a gente precisa dessa propriedade de
secagem rápida do suor, da água, enfim. E aí quando eu vejo as pessoas falando sobre tecidos e fibras, elas querem uma fibra absolutamente perfeita, que em todas as ocasiões vai servir conforto, funcionalidade, mas não é assim que funciona. Cada fibra tem uma função específica, tendo em vista a movimentação corporal que você vai precisar. Eu, como consultora de estilo, passo por esse assunto nos mapas de estilo que eu entrego e eu pontuo muito bem essa questão de qual fibra a gente usa em qual ocasião. Então, não existe uma fibra absolutamente perfeita e nem existe uma fibra que é vilã, como a galera tem falado aí do poliéster. Tudo depende de onde a fibra vai ser usada, como ela vai ser usada. E aqui eu não tô nem falando de construção da peça, porque tem têxteis que são mais armados, e aí você vai fazer uma peça mais fluida, o armado não vai dar certo. Então, tem várias questões técnicas que eu nem tô falando aqui. Aqui a gente tá falando só sobre o contexto de uso. Ó, você que tá vendo esse vídeo aqui, eu não quero que você saia daqui falando mal do poliéster. Você pode até falar que às vezes ele é meio fedido, porque é mesmo, mas ele tem um contexto de uso, gente. Não é só o algodão que presta. Vamos pensar um pouquinho mais. Já manda esse vídeo para aquela pessoa que vive falando mal do poliéster, para ela ter uma outra visão sobre essa fibra. Curte aqui, coloca nos comentários se você já sabia de toda essa história aí relacionada ao uniforme da Copa do Mundo e me segue para mais. Um beijo para vocês!